Meus amores do terceiro ano. Na aula passada, na disciplina de ciências, estudamos animais vertebrados, que está classificado em 5 classes. Os animais vertebrados estão classificados em 5 classes. São eles mamíferos, aves, répteis, anfíbios e peixes. Hoje vamos aprender os répteis, os anfíbios e peixes, ok? Vamos estudar sobre essas classes. Os répteis são animais que têm o corpo coberto por placas ou escamas. Os lagartos, jabutis, os jacarés, as tartarugas e as cobras são exemplos de répteis. Os répteis vivem em ambientes aquáticos ou terrestres e locomovem-se nadando, andando ou rastejando. Então, esses répteis eles vivem tanto em ambientes aquáticos como na água ou terrestres na terra. Não é isso? Se locomovem da seguinte maneira: nadando, andando e rastejando. São animais que respiram pelos pulmões. Os répteis eles se respiram pelos pulmões. Mesmo as espécies aquáticas que vivem na água, como as tartarugas marinhas, eles precisam subir até a superfície para respirar. Tá bom? Lagarto, a cobra e a tartaruga. Ok? Os anfíbios. Os sapos, as rãs, as pererecas, as salamandras e as cobras cegas são exemplos de anfíbios. Ok? O nome anfíbio significa duas vidas. Este nome foi dado porque a maioria das espécies, quando são filhotes, vivem em ambientes aquáticos e quando se tornam adultas, passam a viver em ambientes terrestres. Ok? Então, quando essa espécie, quando é filhote, vive em ambientes aquáticos, na água. E quando se torna adulta, passa a viver em ambiente terrestre, na terra. Enquanto vivem na água, os anfíbios respiram através de brânquias, como é o caso dos girinos, os filhotes de anfíbios. Já os adultos que vivem na terra respiram por meio dos pulmões e também através da sua pele, que é bastante fina. Tá bom? Então, para entender, os girinos, os anfíbios, não é isso? Os anfíbios, quando os girinos, que são os filhotes, eles respiram através de brânquias, ok? Por meio dos pulmões. Através das brânquias quando estão na água. E quando se torna adulto, passa a respirar pelos pulmões na terra, ok? E também através da sua pele fina, que eles também respiram aqui na terra. O que é metamorfose? Metamorfose é um processo que transforma o anfíbio, o jovem girino, em adulto, não é? Então, metamorfose significa transformação. Ele passa do jovem a adulto, né? Então, nesse processo de transformação é metamorfose, é chamada de metamorfose. Durante esse processo, os animais perdem a sua cauda e aparecem as patas traseiras e dianteiras. Surgem também os pulmões no lugar das brânquias, que assim o animal possa sair da água e viver em terra firme. Então, como no exemplo aí, o girino novinho, o filhote do girino do anfíbio, e aí ele passa a perder a sua cauda, apresentando as patas traseiras e dianteiras. Né? E já quando adulto, passa a viver na terra. Os peixes são animais que habitam o ambiente aquático, né? Vivem na água, como os mares, os rios e os lagos, né? E conseguem se movimentar nesses ambientes com o auxílio das nadadeiras. Eles se locomovem, não é isso? Através das nadadeiras. Assim como todos os animais, os peixes precisam de oxigênio para viver. A maioria das espécies o extrai diretamente da água, por meio das estruturas denominadas de brânquias. Isso, então, é essa maneira dos peixes respirarem. Isso, a maioria deles extrai diretamente da água. E por meio de quê? Das estruturas denominadas de brânquias. A piramboia
como no exemplo aqui, ó, no livro de vocês, é uma espécie de peixe da Amazônia, que, diferentemente da maioria, também consegue captar oxigênio do ar, através de um órgão que funciona semelhante aos nossos pulmões. Então, a piramboia, ó, esse peixe aí, não é isso? Que ele é diferente da maioria dos outros peixes, e consegue captar o oxigênio do ar, através de um órgão que funciona semelhante aos nossos pulmões. Temos aí o tubarão. Geralmente os peixes possuem o corpo coberto